Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos dar continuidade aos estudos do equilíbrio químico, certo? Na aula passada nós iniciamos com alguns conceitos do que seria o sistema em equilíbrio químico, bem como os fatores, né, que influenciam o equilíbrio químico, que perturbam o equilíbrio químico, o princípio de Le Chatelier. Então foram algumas coisas que nós já começamos a acompanhar a partir da aula passada, certo? Só que na aula de hoje, dando continuidade ao tema de equilíbrio químico, nós iremos nos ater aos equilíbrios em solução aquosa, ou seja, equilíbrios em água, especialmente os equilíbrios que envolvam espécies ácidas e espécies básicas, certo? Mas primeiro, antes de entrarmos no aspecto do equilíbrio químico, nós precisamos compreender o que é um ácido e o que é uma base. Para tal, nós temos três definições válidas para dar significado ao que é um ácido ou o que é uma base, certo? Para fim dos nossos estudos, a definição que nós iremos adotar são as definições do químico Arrhenius, certo? O que é que o Arrhenius conceituar a respeito de ácido, certo? Vamos pegar, por exemplo, esse equilíbrio genérico aqui, onde nós temos a espécie HA, que em água, como eu havia falado anteriormente, nós iremos lidar com equilíbrios em água. E aí nós temos a formação de duas espécies carregadas, certo? Um cátion com carga positiva e um ânion com carga negativa. HA representa um ácido, certo? Podendo ser um ácido forte, um ácido fraco. São situações que nós vimos no nosso curso de Química do primeiro ano, certo? Só que para Arrhenius, um ácido é uma espécie que libera esse hidrogênio, certo? E ao liberar esse hidrogênio, ele forma uma espécie chamada hidrônio. O hidrônio, ele sempre será representado por essa fórmula H3O+, certo? E ele é originado a partir da água que captura um hidrogênio ácido, certo? Do ácido. Então, para Arrhenius, ácido sempre vai liberar hidrogênio ácido, um H+, e vai gerar a formação dos íons hidrônios, certo? Como consequência disso também, nós teremos a formação dos ânions provenientes do ácido, certo? A menos é proveniente do A do ácido, certo? Ele é proveniente do A do ácido, ok? Como nós estamos em um equilíbrio, nós podemos representar esse equilíbrio em termos de uma constante, certo? As constantes de equilíbrio, elas são montadas da seguinte forma. Nós pegamos no numerador, ou seja, na parte de cima, a concentração dos produtos, certo? Então, nós temos a concentração do hidrônio e a concentração de ânions de ácido, certo? No numerador. Multiplicamos uma pela outra e dividimos pela concentração dos reagentes. No caso do ácido HA, somente ele, certo? Por quê? Como essa diluição, ou seja, como esse equilíbrio ácido, ele ocorre em água, a água permanecerá constante, certo? E como ela permanece constante, ela não influenciará no equilíbrio químico, certo? Então, por isso, nós não colocamos a concentração de água no denominador, somente a concentração de HA. Tudo bem? Por ser uma constante que expressa um equilíbrio entre espécies de ácido, essa constante Ka receberá o nome de constante de dissociação ácida, certo? Já que nós estamos descrevendo um equilíbrio entre o ácido e as espécies formadas depois de sua
dissociação, certo? E é depois de sua dissociação que nós temos as formações do hidrônio e do ânion do ácido. Tranquilo? Arrhenius também descreveu um equilíbrio para as espécies denominadas de espécies básicas, certo? Para Arrhenius, base é quando nós temos uma espécie que em água gerará a formação de íons OH-, certo? Então nós temos aqui uma base, certo? Que formará após a sua dissociação os cátions referentes a essa base. E aí nós tínhamos aqui o NH3, ele captura o hidrogênio da água formando NH4. E como resultante nós temos o OH-, que são os íons hidroxila. E essa, segundo Arrhenius, é a grande característica de uma base, certo? Bases são espécies que em solução aquosa propiciam a formação do íon OH-, certo? E como nós estamos lidando com equilíbrio em espécies básicas, de espécies básicas, nós também podemos descrever esse equilíbrio em função de uma constante de equilíbrio, onde nós temos a multiplicação entre as concentrações dos produtos, no caso, a concentração do NH4+, que é o íon amônio, vezes a concentração de hidroxila, que é justamente o pré-requisito para que uma espécie seja considerada básica, é quando de sua dissociação nós temos a formação da hidroxila, e tudo isso dividido pela concentração de NH3, que é a base inicialmente posta, certo? E pelos mesmos motivos que nós citamos lá nos ácidos, a concentração de água também não influencia em termos de constante de equilíbrio, tudo certo? Essa constante, Kb, nós podemos descrevê-la como sendo a constante de dissociação básica. Por que é uma constante de dissociação básica? Porque ela nada mais nos diz, nos dá uma relação entre a concentração da base e a concentração dos íons que foram gerados a partir da dissociação da base. Ok. Dito isso, nós acabamos de ver os equilíbrios ácidos e os equilíbrios básicos, certo? Só que nós tratamos com vários tipos de solução, né? E aí, para resolver essa problemática dos vários tipos de solução, o químico Ostwald, ele chegou a uma conclusão, sabe? Baseada em alguns estudos. Para ele, nós temos uma relação entre a constante de dissociação do ácido com a concentração do mesmo. Ou seja, para ele, a concentração do ácido e a sua constante de dissociação, no caso o seu Ka, eles apresentam uma relação, certo? Vamos entender isso melhor, né? Em termos de equação, nós temos que o Ka, que é a constante de dissociação, é igual à concentração do ácido vezes um alfa, dividido por 1 menos o alfa. Pessoal, para quem ainda não está lembrado, vou refrescar aqui a memória de vocês. Esse alfa, nós vimos lá no primeiro ano do ensino médio, que ele diz respeito ao grau de dissociação de um ácido. Ou seja, ele diz respeito à força de um ácido. Por quê? Olhem só para a equação. Nós temos o número de moléculas de H3O formadas, ou seja, o número de moléculas de hidrônio formadas, dividido pelo número de moléculas de ácido iniciais. Ou seja, quanto maior for o numerador, ou seja, quanto maior o número de moléculas formadas, maior é o alfa. Quanto maior o alfa, maior o Ka. Ou seja,
Quanto mais H3O mais é formado, maior o Ka. Em resumo, quanto mais se dissocia um ácido, maior a sua constante de dissociação, né? É até meio óbvio entender isso. Só que aí, nós também podemos abstrair dessa fórmula uma segunda observação, que é a seguinte: quanto maior a concentração, menor será a ionização do ácido. Como assim, professor? Vamos analisar esse gráfico aqui ao lado, certo? Nós temos aqui o percentual de ionização, nesse sentido crescente, e no sentido de x crescente, a concentração. Notem que em concentrações menores, o percentual de ionização é maior, mas à medida que a concentração vai aumentando, a porcentagem de ionização vai diminuindo. Por que é que isso ocorre, professor? Vamos lá. O K é uma constante, certo? Se o K é uma constante, vamos olhar para a fórmula. Nós temos a concentração aqui de ácido, certo? Então, se o valor é constante, e se você aumenta a concentração, ou seja, se você aumenta esse valor aqui, para você manter o K constante, você tem que diminuir o valor de alfa, certo? O Ka é um valor fixo, certo? Ele não mexe. Esse valor é fixo, a não ser que se varie a temperatura. Mas em condições de mesma temperatura, o Ka é um valor fixo. Então, para esse K permanecer fixo, se você aumenta a concentração, o valor de alfa, que é a ionização, que é o grau de ionização, ele automaticamente tem que cair. Por uma questão até matemática, para manter o Ka constante, certo? Então, é só nós analisarmos em termos de fórmula. Aumentou o Ka, aumentou o Ha, ou seja, aumentou a concentração do ácido, a sua ionização tem que ser menor. Para quê? Para que o valor de Ka se mantenha constante, certo? E aí, pessoal, às vezes nós temos esses valores de concentração de íons hidrônio ou de íons hidroxila em valores muito, muito, muito baixos, certo? Em valores assim de notações científicas, na ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7 e tal. Para facilitar a nossa vida, um pesquisador de nome Sorensen, ele criou uma escala, certo? Que nós até conhecemos já no nosso cotidiano como sendo a escala de pH, certo? Como é que essa escala funciona matematicamente? Ela é uma escala logarítmica, certo? Ou seja, ela é uma função do logaritmo, que é uma função matemática, mas ela se dá em termos do valor negativo do logaritmo, certo? Ela é o menos log da concentração dos íons hidrônio, certo? O valor de pH ele é dado em função da concentração dos íons hidrônio. Tudo bem? Onde essa concentração ela pode ser chamada de concentração hidrogênio iônica, certo? É uma concentração hidrogênio iônica porque ela se dá em função dos íons hidrônio, certo? O pH, repetindo, só recapitulando para vocês, ele se dá em termos de uma função logarítmica e, mais especificamente, em termos do menos log, certo? Da escala negativa de um logaritmo. E também em termos da concentração hidrogênio iônica, ou seja, a concentração dos íons hidrônio. Tudo certo? Nós também podemos fazer essa escala em termos da concentração dos íons hidroxila. Podemos. E aí nós temos o pOH. E aí o pOH, assim como o pH, ele é uma escala que se dá em termos de uma função logarítmica,
com valor negativo, só que agora, em vez de lidarmos com a concentração hidrogeniônica, nós iremos agora tratar com a concentração dos íons hidroxilo. Tudo certo? E aí eu queria mostrar para vocês uma análise de o porquê que nós utilizamos as escalas de pH, certo? Vocês observam aqui os valores 0,01, 0,001, 10 a menos 4, 10 a menos 2, ou seja, lidávamos com números e valores muito baixos de concentração de íons H+, ou H3O+. Então, o que é que acontece? Como lidávamos com valores muito baixos, não era interessante trabalhar com números muito grandes, certo? Então, para facilitar a nossa vida, em vez de trabalhar com 10 a menos 4, a gente trabalha com pH igual a 4. Em vez de 10 a menos 2, com pH igual a 2, certo? E aí uma observação aqui que eu queria que vocês guardassem com vocês, certo? Quanto maior for a concentração de H+, menor o pH. E aí é só nós analisarmos aqui os números, olha. 10 a menos 2 é maior do que 10 a menos 4. Isso aí ninguém discute, né? 0,01 é maior do que 0,0001. Só que quando você for para o pH, 10 a menos 2 é igual a 2 e 10 a menos 4 é igual a 4. Ou seja, quanto maior for a concentração de H+, menor vai ser o pH em termos de números, certo? Por ser uma função logarítmica. Tudo certo? E aí, pessoal, como nós trabalhamos em termos de ciência, geralmente a gente faz algumas análises e, sobretudo, elas se dão a essa temperatura aqui de 25 graus, certo? Que são as condições padrão. E soluções ácidas e soluções básicas, elas podem ser distinguidas pelos seus valores de pH, certo? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Uma solução, ela só será ácida quando a concentração de íons hidrônio for maior que 1 vezes 10 a menos 7. Viu como é complicado trabalhar com um número tão grande? Então, para facilitar a nossa vida, uma solução só será ácida quando o seu pH ele for menor que 7. Ou seja, se você está analisando uma solução ou alguma coisa que tiver um pH inferior a 7, essa substância será considerada ácida. Tudo bem? Já para soluções básicas, nós temos já uma relação inversa. Ou seja, em uma solução básica, as concentrações dos íons hidrônio, ela é maior, da concentração dos íons hidrônio, ela é menor do que 10 a menos 7. Em termos de escala de pH, nós temos então que para uma solução ser considerada básica, o seu pH tem que ser acima de 7. Repetindo, soluções básicas, a concentração do íon hidrônio é menor do que 10 a menos 7, logo, o seu pH para uma solução ser considerada básica tem que ser maior do que 7. Notem, em uma solução ácida, a concentração de hidrônio é maior que 10 a menos 7. Em uma solução básica, a concentração de hidrônio é menor do que 10 a menos 7. Ou seja, em uma solução ácida, as concentrações de hidrônio são maiores do que as concentrações de hidrônio em uma solução básica. E aí, em termos de pH, a relação é inversa. Em soluções ácidas, nós temos o pH menor, pH abaixo de 7. Em soluções básicas, o seu pH é acima do valor de 7. Tudo bem? Só que existe também uma terceira classificação para as soluções, que
são as soluções consideradas neutras. Para a solução ser neutra, nós só temos uma possibilidade. O valor de concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7, ou 1 vezes 10 a menos 7. E aí, nessa condição, as concentrações de H3O+, que é o íon hidrônio, e as concentrações de hidroxila se igualam. E aí nós temos um valor neutro. Em termos de pH, para uma solução ser considerada neutra, ela tem que ter um valor igual a 7. Tudo bem? Então, em soluções neutras, concentração de hidrônio ela é igual a 1 vezes 10 a menos 7, com pH igual a 7. Tranquilo? E aí, pessoal, em termos de faixas, nós podemos fazer também um estudo que é analisando duas variáveis, que é a concentração dos íons hidrônios, bem como o pH. Observem pela própria escala que à medida que o pH aumenta, a concentração de hidrônio ela diminui drasticamente. Isso é um primeiro efeito, certo? Para a solução ser considerada neutra, ela tem que estar nessa condição aqui, certo? De 10 elevado a menos 7 de concentração, pH 7. Solução ácida é quando nós temos pHs abaixo de 7. Então, aqui nós temos um ácido. E pHs superiores a 7, nós temos, então, uma solução sendo caracterizada como sendo básica. E aí, uma segunda observação. À medida que o pH diminui, nós temos o aumento da acidez de uma solução. À medida que o pH aumenta, nós temos o aumento da basicidade. Repetindo, diminuição de pH, aumento da acidez. Aumento de pH relacionado ao aumento da basicidade. Tudo bem? Isso tudo, obviamente, a 25 graus, certo? Então é importante salientar que a temperatura também é um fator que influencia nas escalas de pH. Tudo certo? Tratamos já de ácidos, de bases, mas nós também temos uma terceira espécie que são justamente espécies formadas a partir de uma reação entre um ácido e uma base, que são os sais, certo? E aí, em termos de soluções salinas, nós podemos conceituá-las como sendo soluções que são formadas por sais, e esses sais são produtos de uma reação entre um ácido e uma base, certo? Então, todo sal que é formado na natureza ou nos laboratórios, ele é resultante de uma reação entre um ácido e uma base. E o produto formado dessa reação, ele é justamente um sal, certo? E aí os sais, eles possuem 3 tipos de caráteres em termos de acidez. Um sal, ele pode ser neutro, ou seja, para ele ser neutro, ele tem que ter o pH 7, lembra? Lá da escala, que nós vimos que para uma espécie ser considerada neutra, o pH tem que ser igual a 7. Então, para um sal ser neutro, seu pH tem que ser igual a 7. Um exemplo disso é um sal formado a partir da reação de um ácido forte com uma base forte. Então, para nós termos sais neutros, eles têm que serem originados a partir de uma reação entre um ácido e uma base. E esse ácido e essa base, eles têm que serem fortes. Só assim nós temos sais neutros, ou seja, sais com pH igual a 7. Ou então, se o sal for formado a partir de um ácido e uma base fraca, certo? E aí, como produto, nós temos aqui a formação de uma espécie chamada cloreto de sódio.
Cloreto de sódio é o sal de cozinha, pessoal, que está presente no nosso cotidiano, que é responsável por dar aquele tempero, aquele sabor para os nossos alimentos, certo? Então, a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio formam o cloreto de sódio, certo? Um outro exemplo também de sais que nós podemos encontrar na natureza são sais ácidos, certo? Para um sal ser ácido, o seu pH tem que ser menor que 7. Lembra? Uma espécie é ácida quando o seu pH é menor que 7. Um exemplo disso é um sal formado a partir da reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de ferro. Nós temos um ácido forte e uma base fraca. Por que esse sal é ácido? Porque como ele é formado a partir de um ácido forte e uma base fraca, a espécie forte é aquela que vai predominar, certo? Na neutralização. Nesse caso, como a espécie forte é um ácido, então o sal originado dessa reação vai ser um sal ácido, que é o sulfato de ferro, certo? Mas nós também temos sais básicos, certo? E aí, nesse caso, para um sal ser considerado básico, o seu pH tem que ser acima de 7, certo? E aí, como exemplo, nós temos a reação do ácido carbônico, que é encontrado nos refrigerantes, e o hidróxido de cálcio. E aí, de novo, reação entre um ácido e uma base forma um sal. Só que nós temos um ácido que é fraco e uma base que é forte. E aí, como eu falei anteriormente, a espécie forte é quem vai dizer qual é o caráter do sal, certo? Se a espécie forte aqui no caso é uma base, então esse sal oriundo dessa reação vai ser um sal básico. No caso, o carbonato de cálcio, tudo certo? E aí, pessoal, com todos esse apanhado acerca do conteúdo, vamos colocar agora em prática um pouco os conhecimentos que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Segue aí, por favor, a primeira questão, certo? Primeira e única questão. Essa questão aqui, inclusive, é uma questão de Enem, certo? Uma questão do Enem. Vamos lê-la. 5 indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. Aí é que ele chega no que ele quer na questão. O pH foi determinado em diferentes pontos do rio, a 25 graus Celsius, e os resultados estão apresentados nesse quadro aqui abaixo. A pergunta é a seguinte: qual é a indústria que descarta um efluente com características básicas, certo? Essa é a pergunta dele. Vamos ler de novo o enunciado. 5 indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo do curso de um rio. Nós temos aqui o descarte dos efluentes dessas indústrias acarretando impacto na qualidade das águas. E aí nós vamos analisar o quadro. O quadro ele tem 6 pontos de coleta. O primeiro deles é antes da indústria. O pH é 5,5, certo? Pessoal, antes da indústria, a única coisa que nós tínhamos era o próprio rio, certo? Então, esse valor de pH deve ser o próprio valor de pH do rio, tudo bem? O segundo ponto de coleta é entre a primeira e a segunda indústria. O pH é de 5,5. Se ele está entre a primeira e a segunda indústria, quer dizer que esse ponto é depois da primeira indústria e antes da segunda indústria. Logo, o descarte nesse ponto do rio ele deve ser oriundo da primeira indústria. Até porque, como esse ponto é
após a primeira indústria, ele provavelmente deve ser da própria primeira indústria, já que a segunda indústria ainda não está no local, certo? É antes da segunda indústria. Então, ela só poderia descartar alguma coisa depois da sua instalação, ou seja, no local mais à frente, tudo bem? O terceiro ponto de coleta está entre a segunda e a terceira indústria, com pH igual a 7,5. Se ele está entre a segunda e a terceira indústria, então esse ponto deve ser referente à segunda indústria, já que ele vem depois da segunda indústria e antes da terceira indústria. Nós também temos o ponto entre a terceira e a quarta indústria. Provavelmente, esse descarte é originário da terceira indústria. Nós também temos um ponto entre a quarta e a quinta indústria, dejeto da quarta indústria, e após a quinta indústria, só tem a quinta indústria, então esse dejeto deve ser da quinta indústria, certo? E aí os respectivos pHs de 7, e após a quinta indústria 6,5. A pergunta é a seguinte: qual é a indústria que descarta um efluente com características básicas? O que seria um efluente com características básicas? Bom, se nós estamos tratando em termos de valores de pH, é só nós lembrarmos lá daquela relação. Para uma solução ou para um efluente ser considerado básico, o seu valor de pH ele tem que ser um valor de pH superior a 7, certo? Então, um efluente com características básicas é aquele cujo seu valor de pH for superior a 7. Se nós analisarmos os 6 pontos de coleta, em apenas um deles o valor de pH é superior a 7, que é justamente no terceiro ponto, que é entre a segunda e a terceira indústria. O pH é 7,5. Entre a segunda e a terceira indústria, nós estamos após a segunda indústria e antes da terceira indústria. Então, esse dejeto deve ser referente à segunda indústria, né, pessoal? E aí, quando nós olhamos para os itens, aquele item que corresponde à segunda indústria é o item B de bola, certo? Vocês viram como é que é uma questão simples, né? Vocês olham para os valores de pH, lembram do que quer dizer as escalas de pH e fazem as respectivas análises, certo? E com essa questão encerro a aula. Gostaria que vocês fizessem as atividades que estão no Google Forms para que vocês possam praticar os conhecimentos aprendidos na aula de hoje, certo? Muito obrigado.